Aleluia. Vamos ver aqui a passagem onde os discípulos foram repreendidos e também essa repressão foi rejeitada. Mateus capítulo número 7, verso número 1 a 9. Mateus 7, verso 1 a 9. Mateus capítulo número 7, verso 1 a 9. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Fariseus e escribas. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar as mãos, os repreendiam. Verso 23. Porque os fariseus e todos os judeus, aqui está a explicar por que os fariseus aqui, por que os discípulos estavam a ser repreendidos, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que recebem para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Verso 5. E depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos? Mas comem o pão com as mãos por lavar. Na sequência. E ele, respondendo, disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo ora-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me oram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus considera aqui essa tradição como mandamento de homens. Verso número 8. Porque deixando o mandamento de Deus, o que estava a acontecer? Eles estavam se apegar aos mandamentos dos homens e estavam a abandonar o mandamento de Deus. Estavam se apegar ao mandamento dos homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retemos a tradição dos homens, como lavar o jarro e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardar a vossa tradição. Quando esses aparecem para repreender os discípulos, por causa do incumprimento da tradição, Jesus aparece e responde e defende os discípulos. Eles foram repreender a Jesus, aos discípulos, mas o mestre estava lá. E o mestre, olhando os discípulos serem repreendidos, se apresentou e defendeu os seus discípulos. Nós podemos defender os nossos discípulos quando estão certos. O verdadeiro pastor, o verdadeiro líder, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso, queridos irmãos, quando nos prenderam o irmão que estava a pregar de madrugada, eles prenderam, eles levaram lá, eu fui lá com muito gosto, eu disse, é minha ovelha e eu tenho que ir. E tinha mais 3 pessoas lá. As 3 pessoas estavam lá, líder fugiu. Líder disse assim, eu não sei dessa missão, isso não estava na escala da igreja, um pastor que foge ovelhas. E eu disse, essas são minhas ovelhas, mas entre os que estavam lá, eram 4 só, uma apenas é aqui do campo. E me levaram no sobra, coordenador. Chegamos lá no coordenador, tinha já cadeira preparada, lá em frente para o pastor. Carregamos o documento da igreja. Eu, ao sair, lembrei de dinheiro. Eu disse, deixa ele meter 15 mil aqui no bolso. Chegamos lá, conversamos. Eles disseram, esse jovem estava perturbado aqui, as pessoas estavam pegando de madrugada. Nós vamos ter que apanhar. Disse, não, enquanto eu estiver aqui, as minhas ovelhas estão aqui, ninguém vai bater minhas ovelhas. Coordenador, o que é que nós temos que fazer? Se não apanhar, tem que pagar multa. Quanto é que é multa? Diretamente 15 mil. Se eu fosse profeta, ia já, se nós fôssemos ilusionistas, ia dizer, é Deus, profecia vem. Exatamente 15 mil. Eu sou desse coordenador, problema resolvido. Saquei o dinheiro dele e ofertei uma Bíblia nova no coordenador. Lá, do coisa. Como é aquele bairro ali? Aquele bairro. Para que vai no Maueto? No Leão. O coordenador recebeu Bíblia nova, embalada.
Esse corredor é para ler essa Bíblia aqui. Tivemos um caso do irmão nosso aqui, que teve umas situações ali. Irmão, eu não fui com medo. Quando eu cheguei lá, perguntaram quem é o líder dele. Eu disse, só eu estou aqui. Falaram, tinha que falar. Mas não apresentei temor. Líder tem que ser assim. Amém? Jesus é nosso modelo, não é? Irmão, como tratar com os irmãos que precisam de repreensão? Como é que nós temos que tratar com aqueles irmãos que precisam de uma repreensão? Você viu que o irmão está a andar mal, está a se portar mal. De que maneira nós temos que lidar com essa questão? Vamos abrir um texto bíblico. Mateus capítulo número 18. Mateus 18, verso 15 até o verso 17. Mateus 18, verso 15 até o verso número 17. Mateus 18, verso 15, a Bíblia diz, ora, se teu irmão pecar contra ti, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. O teu irmão pecou contra ti, né? Você está na altura de poder repreender essa pessoa. Você tem que ir com o objetivo de ganhar esse irmão. Você tem que ir com amor. Com o objetivo de que o irmão seja restaurado. E ele diz aqui, vai, como é que ele está a dizer? Contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Vocês dois. Não é irmão fez alguma coisa errada contra ti e você foste já e publicar, todo mundo já sabe, todo mundo já sabe. Nossa boca. Tem pessoas que gostam de assunto. Irmão, tem que ficar sempre calado. Zíbel comum. Zíbel com zíbel. Zíbel é abrir. Fechar é zíbel, né? Zíbel comum. Tem que fechar, né? Tá lá, mas você boca tá fechado. Tá a falar, mas você fechou. Amém. E graças a Deus, que no campo tem sido uma bênção. Muitas vezes, quando nós temos nossas situações aqui, tem uma forma que o mestre sempre faz aqui, que é muito bonito. Assim que já acabamos de resolver aqui, ninguém fala mais. Por quê? O que acontece? Quando alguém faz alguma coisa errada, quando conversar, se você sair, começa a comentar, começa a ir. Mas logo que falava aqui, irmão, já falei mesmo, ninguém fala com ninguém. Você vê boca. Quer falar, mas a liderança disse lá, ninguém fala. Já tivemos situação do irmão aqui, que cometeu alguma coisa, irmão, mas ficou tipo, não aconteceu nada. Por quê? Ninguém fala. Se não falasse aqui, ninguém fala. Boca! Aquele ia falar, aquele ia publicar, aquele ia enviar. Ia matar o irmão. E hoje o irmão está bem. Mesmo erro do vosso líder. Líder tem erro. Você nunca tiveram muito paciência com ele. Nós conhecemos bom de vosso erro. Bom de vosso erro. Mas quando você conhece erro de líder, não é líder, não nos expôs já na internet. Hoje tudo é na internet, né? Vai, repreende entre ti e ele só. Se ele te ouvir, gasta o teu irmão. A Bíblia diz, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Se é que ele não está te ouvir, então busca mais uma ou 2 pessoas. Conta, uma ou 2 pessoas, não é um grupo de 5. Conta mesmo, 1 ou 2 pessoas, 3 pessoas. Pega mais ali, algumas pessoas, vai lá para vocês conversarem. Quer dizer, deve-se tratar aquela questão de uma maneira ainda restrita, para ver se vai se confirmar a rejeição que ele fez quando você foi lhe repreender. Quando estavas apenas ele e você. Verso número 17.
e se não as escutar, o que você deve fazer? Só agora faz o quê? Diz a igreja. Se ele não te ouvir agora, você diz à igreja. E se também não escutar a igreja, considere como um gentio publicano. Considere ele como uma pessoa que não é crente, não ouve a palavra de Deus. Sabe o que os publicanos faziam? Os publicanos eram pessoas que eram consideradas pessoas que não conhecem as coisas de Deus. Eram aqueles camaradas ligados à questão de cobrar os impostos, queridos irmãos, e tinham uma má imagem. O próprio Mateus também era um publicano. Eles roubavam o povo. Considere ele como uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Irmão, está nervoso comigo ou está, meu filho? Alguém está nervoso aqui? 1 Timóteo capítulo número 5, verso número 20. 1 Timóteo capítulo número 5, verso número 20. 1 Timóteo 5, 20, está escrito: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Existe tipo de erro, tipo de falha, tipo de pecado, que é necessário uma repreensão ao público para que os outros temam, porque a igreja é o lugar onde a santidade tem que ser exaltada, onde Deus é exaltado. Então existe também uma repressão dessa pública. Se isso acontecer conosco, irmão vai fugir da igreja. Lá na igreja não me ama. Líder me repreendeu ao público. Qual é o valor da repreensão? Qual é o valor de nós sermos repreendidos? O primeiro valor que nós temos aqui da repreensão é a tristeza. 2 Coríntios capítulo número 7, 2 Coríntios capítulo número 7, verso número 8. 2 Coríntios capítulo número 7, verso número 8 até o verso número 10. A Bíblia diz: porquanto ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou. Ainda que por pouco tempo, agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em alguma coisa, ou em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Queridos, quando nós somos repreendidos, nós ficamos tristes. Não é normal você te repreender e estar a rir. Não é normal isso. O normal é te repreender ou estar triste. Isso é bom. E nós temos que respeitar o tempo do luto da tristeza. Nós temos que respeitar o tempo da tristeza. Porque se eu fui duramente repreendido, eu tenho que ficar triste ainda. Eu não posso mais rir. Não é aqueles irmãos, ele repreendeu, mas está a rir. Ele repreendeu, mas está a rir. Até o pai fica nervoso, mas não estou falando com o quê? Sabe que teu pai está te repreendendo, você está a rir? Não. Uma boa repreensão. Você chora. Você fica triste. Você se esconde. Você não quer aparecer. Você se guarda. Você fica triste. Mas essa tristeza vai trazer arrependimento. Essa tristeza vai levar você a um caminho certo. Nós temos irmãos que vivem de oba-oba, nunca ficou mais triste na vida dele. Oba, a vida dele é festa, como eu não vi aí no mundo, o pessoal não dizer, tem que fazer da vida festa. Vida dele é festa, é? Festa, festa, ele está sempre alegre. Tem que existir um momento que você tem que ficar triste, alguma coisa aconteceu que não tinha que acontecer, você está triste. E é possível chorar, e ozolela, entraste no quarto, até a chorar. Você não pode ser todo momento. Estás triste, agora vai lá nos coaches para te motivar. Vai lá nos coaches, nos treinamentos de motivação para te motivar. Vão te motivar a continuar no pecado.
Não, é necessário tristeza. Nós temos que ficar tristes. E foi o que aconteceu aqui. Paulo enviou uma carta. E os crentes ficaram tristes. Paulo disse, eu não me arrependo por isso. Paulo disse, eu retiro a minha palavra. Porque às vezes, quando você arrepende, alguém está triste, você começa a sentir lá, eu mesmo, já vou lhe pedir desculpa. Quer dizer, você não arrepende, você quer mais lhe pedir desculpa. Ele está muito triste, você vai lhe pedir mais desculpa. Deixa ele assim, Deus vai tratar com ele, deixa ele assim. Só saiu um amém. Olha as irmãs. O marido me repreendeu. Não está me falando, não sei o que, amor. Não somos assim, né? Irmã Luca, você casou, os irmãos se casaram. Então lá em casa, alguma coisa está mal. Até a caixa. A irmã ficou chateada. Você lhe deixa ele para ela recuperar e pensar e vir dizer muito obrigado. Vai lhe comprar o quê? Chocolate. Vai lhe comprar o quê? Aquilo ali. Coisa. Como é que se diz coisa? Meu irmão, esse negócio aí. Hambúrguer, as coisas ali. Mais que negócio ali. Garoto. Chocolate. Tem mulher que conhece o nome de chocolate bom. Como é que chama aquele nome ali? Chocolate tem nome. Bom chocolate. 9 mil, 8 mil. Chocolate. Chocolate. Você lhe compra aquele. Você vai ver. É necessário às vezes ficarmos tristes. Amém? Irmão, que a vida está uma oba-oba. Você tem que ficar triste. Tem irmãos, quando cometem, quando pecam, você vê a cara dele, ele sente vergonha de pessoa. Assim é que está bom. Falhou? Tipo, não quer aparecer mais. Assim é que está bom. E nós temos que voltar nisso. Amém. A repressão traz livramento. 1 Coríntios, capítulo número 15, capítulo número 11, 1 Coríntios, capítulo número 11, verso número 31. 1 Coríntios 11, 31. A Bíblia diz, 1 Coríntios 11, 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Verso 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se nós colocássemos sempre a nossa vida a um juízo, nós estaríamos livres do julgamento. Mas o que acontece é que, uma vez que nós mesmos não colocamos a nossa vida em juízo, o Senhor nos repreenda para que nós sejamos o quê? Condenados com o mundo. Consegue perceber o valor de ser repreendido? Quando você tem um líder que repreende, um líder que é sério, um irmão que é sério, abrace ele. Meu irmão, principalmente no século 21, esse século está podre. Esse século está podre. Você convive com crente, você vai ver, crente nos ambientes dele não são crentes. Nos ambientes não são crentes. Mano, está estranho. Você é crente mesmo, estão vindo queixar no pastor. Mas aquele ali é o verão que ele está a falar. Naquele tempo ali, dos campeões, o que acontecia quando alguém se... Mano, naquele tempo a pessoa se desviar era difícil. Você para se desviar tem que ir em Luanda. Naquele tempo para você desviar tem que viajar. Vai em Luanda, vai em Benguela. E isso que acontecia mesmo, muitos irmãos viajavam para se desviar. Porque aqui você se desviou. Irmão, vai mesmo ter coisa, volta te visitar. Irmão, está te contando a rua, não faz isso. Irmão, não, irmão, você não pode. Você mesmo, não faz isso. Tem que vir. A pessoa se escondia, se desviou, desapareceu. Não pode aparecer no meio do crente, porque crente vai olhar, não vai se cruzar com ele. Ei, irmão, mas essa saiu como irmão. Não pode fazer isso, irmão. Você não pode vestir assim. Você pensa que era mal isso? Era bom, porque as pessoas conseguiam perceber a presença da igreja na terra. As pessoas podiam perceber que existem irmãos. Hoje, está a pecar em frente do irmão. Até em frente do pastor, você está mesmo pecado. Que em frente do pastor, ao mesmo tempo, o pastor está ali, você está... Quer dizer, hoje mesmo até em frente do pastor, está a pecar lá. Está vendo, pastor? Ele está mesmo pecado em frente do pastor.
Ainda bem que bater é proibido. E algumas ovelhas levam chapada mesmo. Sim. Mas como é possível, pelo menos pela imagem do servo de Deus que está ali, pela imagem do homem de Deus que está ali, deveria haver, pelo menos de lembrar de Deus, lembrar de Deus. Mas não, você consegue pecar mesmo com a presença dos embaixadores de Deus. Outro valor da repreensão é pureza. Tito, capítulo de número 1, verso número 10 até o verso número 13. Tito, capítulo 1, verso 10 até 13. Tito, capítulo número 1, verso 10 até 13. Porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Aqueles crentes que ainda acreditavam na circuncisão, viviam a circuncisão como era praticado na antiga aliança. Verso 11, aos quais convém tapar boca. Homens que transtornam casas inteiras, é isso que eles faziam, transtornam casas inteiras ensinando que não convém, por torpe ganância. Um deles, o seu próprio profeta, disse: os crentenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Verso número 13. E este testemunho, né? Paulo diz aqui, e este testemunho é verdadeiro. O que se dizia daqueles é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Aqui acredito que pelo contexto a fé aqui é doutrina. Paulo diz de que maneira eles iriam manter uma fé sã, uma fé pura. Eles deveriam, ou seja, Tito deveria repreender esses falsos. Os falsos devem ser repreendidos. Isso é bíblico. Amém? Eu sei que muitos irmãos, tem aqueles irmãos que são muito da paz, eles não gostam de problema, não gostam de problema, está sempre bem com todo mundo, e ele pode se encontrar com um falso profeta, ficarem embora à vontade, jantarem juntos, comerem bifesquelo ou alguma coisa juntos. Estão a rir, falso profeta com o verdadeiro profeta. Estão a andar juntos, os dois. Meu irmão, eu há dias ouvi um jovem que disse assim, que ele conhece Adão. Ele é profeta. Ele disse, ele conhece Adão. Disse, como assim você conhece Adão? Eu já me encontrei com Adão, Deus me revelou, me encontrei, falamos juntos, eu e Adão, nós conversamos, eu conheço Adão. Aquele camarada é profundo, meu irmão. Tá vendo a profundeza que muitos procuram, então se desviar. Tá vendo quando você fecha a vista? Quando você pensa, quando você fecha a vista, tem que ver coisa. Mas o diabo vai te mostrar coisa. Porque nós sabemos que nós fechamos a vista só para ficar concentrado, é só isso. Mas há quem, quando fecha a vista na oração, ele quer ver coisa. Tá vendo? Quando ele fecha a vista assim, pai, ele quer ver luz. Ele quer ver algo. Fechaste vista para olhos espirituais, para os olhos se abrir. Então, se você quer ver, abre vista, abre vista, abre vista. Porque nós tapamos vista para ficar concentrado, não é para ver mais. Mas já os outros ensinaram que quando se fecha os olhos tem que ver. E eles ficam concentrados. Está feito para piscar. Meu irmão. Às vezes é lâmpada do quarto, tem uma luz que desligou, luz foi. E veio de repente, vi anjo. Eu vi anjo. Eu vi uma igreja em Kinshasa uma vez, lá no Limete, em Kinshasa. Irmão, na porta, no portal da igreja, tem uma foto com luz. Sabe aquela foto que é anjo? Eles já não fotografam anjo. Em cabine dali, houve uma vez, uma igreja falando que anjo apareceu, filmaram um anjo, em cabine, né? Que usa tênis, estava correndo o vídeo, anjo com tênis, grande anjo. Então as pessoas querem ver demais, irmão, o que você quer ver?
E numa parte a Bíblia diz que quando você fecha os olhos, você tem que ver. Eu já fechei. Pai. Você tem que. Você aqui até aperta mesmo bem vista. Vista dói. Tá vendo quando você aperta sangue das vistas lá, ou sangue, eu posso chamar lá, né? Aquele negócio quando aperta aí, você pode ver estrela. Você vai pensar que estou vendo anjo. Nós só fechamos para ficar concentrado. Ficar mais concentrado para não ver aquele outro irmão também que está a orar, está a pular, outra boca. Pronto, você fica mais sério com Deus. Amém? Então, o cristianismo exaltado hoje é aquele tipo de cristianismo que, se você vê um erro, se você vê alguém que está a falar erro, você não deve falar, Não deve falar. Você deve deixar assim. Irmãos, vocês têm a certeza que o trabalho pastoral também exige repreender. Você tem a certeza que o pastor, o verdadeiro pastor, também deve repreender. Pastor, também deve repreender. Não estou a dizer que ele, se ele cometer, não vai se repreender. Graças a Deus aqui no campo, nós sabemos. Se líder cometer, senta. Que não tem um líder Jesus. Não tem um líder semideus. Com guarda de títulos. Quem pastor, você não chamar reverendo, mano. É problema. Nós aqui, mesmo líder. Também meu irmão tem que chamar mesmo irmão. Também meu irmão tem que chamar mesmo Mavambo. Aí chama Mavambo. Sim. O que é que esse vai sair o quê? Amém? 2 Timóteo, capítulo número 4, verso 1 a 3. 2 Timóteo, capítulo número 4, verso 1 a 3. A Bíblia diz, 2 Timóteo 4, 1 a 3. Conjuro-te, pois, Paulo falando a Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Verso número 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. E ele diz na sequência, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontarão para si doutores conforme a sua própria consciência. Paulo está dizendo aqui, você deve ensinar a doutrina com longanimidade, mas você deve repreender também. O verdadeiro pastor também repreende. E eu sei que as ovelhas não estão preparadas para isso. E se você comete, o pastor te repreende, vocês não conseguem imaginar isso. E muitas vezes alguns pastores ficam frios porque ele quer te manter na igreja. Onde ele deveria te repreender, ele não te repreende. Mas só que você vai permanecer na igreja, mas você está perdido. O que a repressão iria tratar contigo. Vocês não podem pensar que nós repreendemos só por repreender. Nós recebemos isso de Deus. Aqui é o cuidado que tem que se ter ao repreender. Provérbios 29, verso 1. Provérbios 29, verso 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Ao repreender, nós temos que ter cuidado de ser uma pessoa que sempre repreende. Não é isso, mano, Jerônimo Guilherme? Uma pessoa que sempre repreende, sempre. Você está a conversar, já está a repreender. Estão aí, já está a repreender. Nunca viu boa coisa. Tudo é mal, tudo é mal, tudo é mal. Se uma pessoa for todo momento repreendido, ele vai ficar endurecido. Nós não podemos ser assim. Não podemos. Deus, quando repreende a um ser humano, Deus, quando repreende alguém, Deus repreende mostrando o seu amor a essa pessoa. Tem um texto de Apocalipse 3:19, a Bíblia diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Quer dizer que a repreensão aqui soa
como a expressão do amor de Deus. Diz aqui: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Quer dizer que a repreensão soa como a expressão do seu amor. Deus repreende, Deus castiga aquele que ele ama. É Bíblia. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus repreende. Deus repreende. Algumas pessoas, queridos irmãos, foram severamente repreendidas de Deus para voltarem no caminho. Sim. Tem pessoas, dinheiro lhe fez desviar. Dinheiro. Irmão, Deus decidiu tratar com ele, fez perder dinheiro, lhe fez perder emprego, e ficou pobre porque ele é pobre na orar. Parece que é mais fácil orar quando você é pobre. Quando você não tem nada, tipo que é mais fácil orar. É mais fácil ser submisso quando você não tem. Por isso alguns irmãos, quando já tem, já está se desviar. Irmão, já está ter, irmão, fica mais crente. Porque bichetos vão vir a correr. Essa mulher do século 21 já comprou seu carro. Tem seu emprego, está andando seu compasso. Eu vi, irmão, estou andando na rua compasso, está andando a olhar. Essas são limolés. Porque se você lhe testar, você sem nada, não vai aguentar. Essa mulher de barriga quer comer. Sabe isso que diz que o amor não preenche barriga? Amor não preenche barriga. Você pode lhe amar muito, mas se não tem dinheiro, não vai te aceitar. Porque amor não enche barriga. E quem disse que amor é dinheiro, enche amor. É assim que está fazendo desordem. Desordem. Uma mulher tem que ser segunda, terceira mulher, por causa de dinheiro. Mas uma vez eu visitei uma moça, ela é a segunda mulher, mano, segunda as mulheres que não cuidaram homem, meu Deus. É que elas são maneira de agarrar marido alheio, né? Nós fomos lá, cheguei lá, ela disse, você pode servir, mas não posso ir na jantar, porque meu marido ainda não chegou. Eles avisaram, mas sabe, eu sou segunda mulher, então sabe como é que é? Então não posso ainda comer, tem que esperar ele chegar. Quando o homem chegou, acho que é um general, okay? O homem chegou, entrou, mano, a mulher lhe tira a blaze. Ele meteu sentado, amor, ele serviu, mulher sentou de lado. Segunda mulher. Tá, as primeira mulher, quer dizer, segunda mulher, como sabe que está a concorrer, ele tem que fazer MP+, se você chama MP+, quer dizer, um pouco mais. Ele tem que ir um pouco mais. Nossas irmãs, vocês se casaram, dão carinho, vosso marido, olha, enche de amor. Não poupa, não, se ele me amar muito, se eu vou chamar, vai me brigar. Não poupa, beija ele. Agarra teu marido, sai com ele, abraça na rua. Nós quando iremos casar, vamos fazer novela. Sim. Porque eu ando vingar, irmão. Irmãos, vocês casaram, não poupa. Manda o cara, agarra ela. Agarra. No cara descer um beijo ali. Não pessoas casaram só, em tempo de amor, todo mundo quer receber, todo mundo está aí a tentar para dar beijo, mas que luta é luta. Agora, irmão, vocês têm direito de beijar. Você que tem direito, então fique à vontade. Esses bonitos que não beijaram ali à toa, isso é desordem, é errado. Vocês que casaram, fiquem à vontade. Amém. Hoje em dia está tudo o contrário. Pessoas do casal estão toda hora na rua. Vocês que casaram estão se escondendo, tipo, não se querem mais. Dá mesmo de comer. Dá mesmo de comer, meu amor. Meu Deus, enche mesmo de amor, lhe enche de amor. Tem dinheiro, lhe dá presente, lhe compra carro, lhe compra. Compra telefone, o camarada está namorando, a mulher não tem telefone, mulher telefone bem feio, telefone de botão, mas o camarada tem dinheiro. Tem que sentir, principalmente para os que casaram, tem que sentir que alguém chegou. Tem que haver uma diferença antes e depois. Alguém chegou. Até lá em casa uma pergunta, mas também um pouco diferente. Acho que o que é que se passa? Você ainda não está falando ainda, mas alguém chegou. Mano, Vitor, é isso, né? Nós temos irmãos preocupados que estão andando de cima para baixo porque quer ofertar. Que irmãos está pedindo, líder. Tem irmãos que vêm sempre pedir, líder, mulher. Amém.
temos que entender que Deus repreende aquele que Ele ama. E essa repressão muitas vezes vem por meio da exposição da palavra. Eu vou terminar nesse ponto, que eu quero tratar sobre a sabedoria ao repreender. Sabedoria ao repreender. 2 Timóteo, capítulo número 3, verso de número 16. 2 Timóteo, capítulo número 3, verso 16 a 17, a Bíblia diz: toda escritura, a sabedoria ao repreender, primeiramente as escrituras, né? Ao repreender, nós temos que usar as escrituras. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui, todos esses elementos apresentados aqui é para a perfeição do homem de Deus, do Filho de Deus. E pode ser aqui o servo de Deus, mas também, no sentido geral, pode ser para aquele que é filho de Deus, porque todos nós somos homens de Deus. Então, a Escritura foi inspirada para quê? Para ensinar e também para repreender. Então, quando você tiver que repreender, use as Escrituras. Irmão, isso que você está a fazer, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso, você está a fazer o contrário. Você não pode fazer isso. Então, você estará usando a autoridade das Escrituras na repreensão. Você não pode sofrer assim de qualquer maneira. A pessoa não pode sofrer e te repreender de qualquer maneira. Use as Escrituras ao repreender. Ele é inspirado também para corrigir, para instruir em justiça. Isso então trará o aperfeiçoamento do homem de Deus. E será então perfeitamente instruído para toda boa obra. A outra questão é repreender com amor. Repreender com amor. Repreender com amor. 1 Timóteo capítulo número 5, 1 a 2. Repreender com amor. 1 Timóteo capítulo número 5, 1 a 2. Quem encontrou pode dizer amém? 1 Timóteo 5, 1 a 2. A Bíblia diz: não repreendas asperamente. Essa palavra asperamente significa com dureza. O ancião, que são os velhos. Na outra versão está os velhos. Mas admoesta-o, ou seja, adverte-os como a pais. Aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs em toda pureza. O que nós aprendemos aqui é que ao repreender, quando nós vemos alguém cometeu, fez alguma coisa errada, nós temos que ser prudentes. Nós não podemos só repreender de qualquer maneira. É o que aprendemos na escola de condução. A prioridade de passagem não é absoluto. Só estou usando essa ilustração. Por quê? Porque em determinadas circunstâncias, apesar de você estar numa via com prioridade, você deve ceder esse direito. Você está numa via com prioridade, você deve ser prudente, porque você pode morrer. Não, todo que pode estar passando, vai vir um camarada que bebeu às vezes. Mas mesmo tendo prioridade, tens que ser prudente. Você viu que ele errou. E o momento oportuno para poder repreender. Ainda assim, você tem que saber de que maneira você vai repreender. É o que Paulo diz aqui. Não repreenda com dureza ao ancião, aos velhos. Imagina alguém que é mais velho, cometeu um erro. Teu pai, um velho, um responsável. Você não pode ir de qualquer maneira. Ele diz: não repreenda com dureza aqui aos velhos, mas adverte-os como a pai. Quer dizer, ao ir repreender, repreende a ele como ao pai. Vocês percebem que Timóteo é um pastor, e que pastoreando ele tinha também mais velhos, tinha jovens. E ele diz aos moços como irmãos. Ao repreender o moço, como é que ele tinha que tratar aí na igreja? Aqueles que eram jovens, como é que ele ia repreender? Repreende a eles como a irmãos. Estou falando de bons irmãos, né? Eu quero tipo de irmão. Aquelas famílias que realmente ainda são a mesma família. Normalmente aquelas famílias que são família ainda guardam seus erros, se escondem. Se protege. Irmão cometeu, ele sabe como vão lidar com aquela situação, como é que eles vão resolver aquele problema. Repreende como a irmãos.
Mesmo entre nós, é assim que nós temos que fazer. Se um de nós aqui cometer, somos todos jovens. Nós temos que repreender como a irmão, porque nós não somos inimigos. O irmão cometeu. O irmão fez alguma coisa. Ele é meu irmão. Vou repreendê-lo como a irmão. As mulheres idosas como mães. Com certeza Timóteo tinha também mulheres idosas aí, que já eram crescidas. Mas ainda você é uma mais velha e uma velha, cometeu um erro. Você lhe repreende de qualquer maneira. Não, é necessário que haja sabedoria também ao repreender as mulheres idosas e elas devem ser repreendidas como a mãe. As boas famílias, quando a tua mãe errar, quando a tua mãe comete, você vê, mesmo até eu aí falar, você tem um certo cuidado de como você vai lidar com esse erro da tua mãe. As moças como as irmãs, e ele acrescenta com toda a pureza. É necessário que se encontre pureza ao repreender alguém. É necessário que nós percebamos que você está a repreender, mas está a repreender com pureza, com finalidade de ganhar o irmão. Então é necessário muito cuidado. Nós não podemos só repreender de qualquer maneira. Mas a repreensão é algo que nós temos que praticar. E é bem-vindo no cristianismo nós sermos repreendidos. Não existe ninguém entre nós, aqui nessa terra, que vai dizer que eu não posso, não preciso de repreensão. Nós precisamos todos. Amém? Precisamos. Precisamos daqueles amigos corajosos que nos ajudam a voltar. Precisamos daquelas pessoas que quando nos olham, dizem, não, isso está errado, tem que ser assim, tem que ser assim. Amigos de verdade. Amigos que querem nosso bem. Amigos. Nós não somos irmãos. Como eu fazia parte de uma igreja, eu fico estranho, eu fico meio admirado. Naquela igreja eu não fazia parte. Pessoas esperavam o outro para cair. Está vendo na igreja? Estão esperando, estão a querer para você cair. Está vendo jovens do coro? Está vendo no coro? Hein? Aqueles jovens que pegam muita santificação. Irmãos do coro, que não querem santificar, não querer para eles caírem. Não esperar para eles caírem. E quando aqueles irmãos caem, é festa. Irmão que pregava a santidade já caiu. Irmão que pregava muito aqui no coro caiu. Eles andam à espera de erro das pessoas. Nós aqui não. Nós esperamos que você fique bem, que você seja santo, que você se forme, que você conheça Deus e que você cresça. Nós queremos isso. Nós queremos uma igreja forte. Meus irmãos, queremos uma igreja forte. Queremos uma igreja de verdade. Crentes bíblicos, crentes ortodoxos, uma boa ortodoxia e uma boa ortopraxia. Crentes que conhecem essa doutrina, mas também crentes que andam piamente no caminho do Senhor. Nós queremos isso. Nós queremos isso. Isso não pode ser coisa apenas da liderança. Nós vamos morrer e a igreja não pode morrer conosco. Não podemos ser como outras igrejas. Líder morreu, a igreja morreu com ele. Não, nós temos que nos aquecer já agora. Temos que nos levar a sério. Porque amanhã, vocês é que vão assegurar o campo. Amanhã, alguns de vocês vão viajar. E quando vão viajar, não vão se desviar lá. Viajou, mas tanto que eu ouvi que já está começando o núcleo lá de campo. Sim. Mas não me isso. De repente, você já vou viajar, vou viver fora do país. Você não pode pensar que está a viajar só porque está a viajar. Por isso estamos já aqui, vos dar já teologia, vos dar já formação. Ali no teu plano de viajar, Deus tem outro plano. Sim. Eu quando fui estudar em Cristãos, aconteceu isso. Eu fui estudar, mas criei lá um grupo de oração e que ajudou muitos angolanos que até hoje são cristãos. Sim. Então você está a viajar, está aí viver, está aí já, e assim que eu estou a viajar, também estou já aí com pensamento. Está a chegar lá, criar seu núcleo. Se em um país outro fala inglês, também está a falar já inglês também. Está a pregar. É assim que a gente vai avançar para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Irmão, você se conhece? Você se conhece? O irmão sabe até que ponto você não tolera ser repreendido?
Até que ponto você fica nervoso, chateado com aqueles irmãos que são sérios, com aqueles irmãos que são muito duros? Feche teus olhos. A nossa oração é que Deus nos ajude. Que Deus possa, no nome de Jesus Cristo, nos ajudar nesta caminhada. Quando fizemos alguma coisa pela qual